Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, programa que vai todos os domingos ao lado dos telespectadores de todo o Brasil, procurando mostrar o que é o poder por dentro e por fora. Hoje temos o privilégio de ter aqui no nosso programa, para que os senhores tenham um pouco noção do que seja o falar bem, isto é, o saber comunicar-se, um dos maiores oradores que eu conheço na atualidade no Brasil, professor de oratória de governos federal, estadual, municipal, com cursos inclusive para magistrados, para explicar como se deve falar. Inclusive, os meus sócios mais jovens tiveram aulas com ele, que é o professor J.B. de Oliveira. Ele faz questão de ser chamado de J.B. de Oliveira. Foi presidente da Associação Paulista de Imprensa e está vinculado e presidindo a Sociedade dos Amigos da cidade de São Paulo e, indiscutivelmente, vai permitir ao telespectador conhecer um pouco como se comunicar, como saber utilizar a palavra. Uma palavra com um grande instrumento de comunicação pode ser bem usada. Me lembro uma peça do Guilherme de Figueiredo, em que o seu personagem, um filósofo, chegou para Esopo, que era um escravo e, ao mesmo tempo, ele era deformado fisicamente, disse: quero servir o melhor prato para os meus convidados. Daí lhe ofereceram uma língua. E o Xantipa, que era o filósofo, virou e disse: mas Esopo, uma língua? Ele disse: mas com a língua foram feitos e declamados os grandes poemas. E tudo que se podia fazer de bom através da comunicação, ele mostrou para o filósofo, que era o seu patrão, que era a melhor maneira de explicar aos convidados. E quando chegou, ele deu um verdadeiro show, mostrou a importância da língua, por isso ele estava servindo a língua. Aí, no banquete da semana seguinte, ele disse: eu quero também o pior dos pratos. Ele trouxe uma língua. E ao entregar a língua, você conhece a peça do Figueiredo? Ele disse: mas como, de novo, uma língua? Sim, pela língua que se fazem as maledicências, tudo que é de ruim, tudo que o homem pode comunicar de mal se faz através da língua. E, na verdade, é o grande instrumento que nós temos. Vamos aprender aqui com J.B. de Oliveira como utilizar bem a palavra, como saber bem se comunicar, porque é a melhor forma de convivência, esse dom que Deus nos deu ao ser humano, de poder nos comunicarmos através da fala. Obrigado, caro amigo, colega Ives, por essa apresentação generosa, exagerada também. Às vezes ele me apresenta como o maior orador do Brasil. Eu digo que num primeiro momento eu não aceitei isso, agora eu já aceito. Porque eu percebi que os outros oradores têm aí 1,70m, 1,65m, e nesse caso eu sou o maior. Ives, é uma grande satisfação estar em sua companhia e neste programa Anatomia do Poder. Anatomia do poder só se pode estudar através do estudo da palavra. Eu ouvia falar e me lembrava das palavras do mestre, que disse: pelas vossas palavras sereis justificados e pelas vossas palavras sereis condenados. E quando falamos em palavra, nós vamos lá ao livro de Gênesis, Bereshit, início em hebraico, e começa exatamente assim. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E a partir daí, a enunciação da criação vai sendo através da palavra de Deus. E disse Deus: haja separação entre as águas e a porção seca, e assim foi. E disse Deus: haja luminares, e assim foi. E disse Deus: haja vegetais, animais, ou seja, toda a criação, dentro da figura bonita de Gênesis, se fez pela palavra. Você vê que o Evangelho de São João começa no princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Exatamente. Começa também um dos mais belos evangelhos com essas expressões. E o termo usado lá é logos, que significa exatamente palavra. E também o escritor da carta aos Hebreus,
no capítulo 11, ele diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Daí a importância da palavra. E o nosso grande Rui Barbosa diz que todos os grandes homens da história, todos os líderes, foram grandes comunicadores. E ele cita vários daqueles que fizeram a história e usaram como ferramenta maior, como instrumento maior, precisamente a palavra. No nosso país, tivemos grandes estadistas, grandes comunicadores. Você falava há pouco de Lacerda, terrível Lacerda, que tinha uma palavra vibrante e uma ironia à flor da pele. E a ironia somada à palavra é uma arma absolutamente imbatível. Lembra-me de uma ocasião que ele falava na Câmara e um dos colegas voltou-se para ele e disse: nobre deputado, as vossas palavras me entram por um ouvido e saem pelo outro. E ele disse: impossível, Excelência, porque o som não se propaga no vácuo. Não, ele tinha frases impressionantes. Quando houve a Revolução de 31 de março, logo em seguida, porque ele resistiu no Palácio da Guanabara, ele foi para a França. E estava disposto, quando parou em Paris, ele ia para Milão, disse: olha, eu não vou dar entrevista para eu reservar minha voz para esse cara de Milão. E os jornalistas franceses, acostumados, entende, a tentar hostilizar todas as pessoas que eles entendiam que estavam envolvidos com a direita, não aceitaram a expressão e disse: não, nós queremos saber duas coisas. Primeiro, nós sabemos que esse golpe que foi dado no Brasil foi um golpe financiado pelos americanos. Eu só estava em contato com a embaixada americana e tal. Disse: não, não é verdade. Foram as mulheres brasileiras que saíram, foi a marcha da família com Deus no dia 19 de março. E o Brasil não precisou do plano Marshall, como os franceses precisaram para se recuperar. Daí levantou-se um repórter francês e virou-se: governador, nós sabemos que as mulheres foram seviciadas pelos militares. Isso não aconteceu. Que as mulheres colaboraram. Isso não é verdade. O Brasil nunca conheceu o episódio de mulheres com cabeças raspadas, como os senhores franceses conheceram. A partir daí, eles não tiveram mais coragem de dizer nada contra o Lacerda. Era um orador estupendo. Um orador, uma inteligência extraordinária. Aliás, eu costumo dizer, e aqui vai uma recomendação, que a técnica que nós temos que usar para melhorar a nossa comunicação é simples. Antes de ligar a boca, ligue o cérebro. Porque se ligar na ordem inversa, teremos problemas. E aqui, volta e meia, temos alguma coisa assim, não temos? Exatamente. Eu me lembro da ocasião em que Severino Cavalcanti elegeu-se presidente da Câmara dos Deputados. Ele era do baixo clero, com aquelas manobras que são comuns na nossa política. Ele se elegeu presidente da Câmara dos Deputados. E na primeira ocasião em que foi à tribuna, e a foto estampa dedo em riste, ele declarou: a Câmara dos Deputados não será apenas o supositório do poder central. E eu fiquei pensando: meu Deus do céu, o que houve aí? E certamente ocorreu uma daquelas coisas que acontece com todos nós, de ser traído no percurso entre o cérebro e a boca. A passagem às vezes nos trai. Certamente ele quis dizer repositório, ou seja, a Câmara não será apenas o lugar onde se depositem decisões já tomadas, mas terá uma atuação. Só que, ao invés de repositório, lá foi um supositório. Não é? Esse aspecto da palavra, se você examinar, JB, a importância para todas as profissões. Não é só para o advogado, para o parlamentar, para o político. Qualquer professor de qualquer ciência
ele tem que saber se comunicar. Precisamente. Quantas vezes nós lemos grandes obras e o cidadão que vai não sabe se comunicar. Ele não consegue perceber o que o auditório necessita e como adotar o pensamento correto através da palavra para que ele possa ser entendido pelo auditório. E isso acontece muito. Muito, infelizmente. Porque a primeira qualidade do orador é conhecer o auditório que tem, saber como se comunicar com aquele auditório. Se ele for um professor acostumado aos grandes intelectuais, ele vai utilizar para os grandes intelectuais uma forma de falar e para aqueles que não são grandes intelectuais uma outra. Isso também exige uma sensibilidade do orador. Sem dúvida. JB, estou sendo comunicado pelos meus amigos, que são grandes amigos que estão atrás da câmera, que o tempo desse primeiro bloco está terminado. Nós vamos continuar falando no nosso segundo bloco e você vai dar novas dicas para os nossos telespectadores como se bem comunicar, como bem se comunicar nesse país. Vamos aos nossos comerciais. Damos continuidade ao nosso programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de conversar com um queridíssimo amigo, um dos maiores oradores desse país, o Sr. JB de Oliveira, professor de governo federal, estadual e municipal, de magistrado, de escolas de advogados, tem no curso da sua vida uma carreira com milhares e milhares de alunos que se aproveitaram da sua forma de ensinar para se transformar em bons oradores. E tem um livro que eu gostaria que você comentasse para o telespectador. Boas dicas para boas falas. Quais são essas dicas, JB? Bom, vamos historiar então o livro. Eu venho falando em público há muito tempo. E sempre há alguém que diz, eu gostaria de falar como você. Eu gostaria de ter essa forma de falar. Então o que eu fiz? Listei 14 dicas para propiciar resposta a essas questões. Volta e meia alguém diz, eu vou falar numa reunião, eu vou ser orador em tal lugar, você pode me dar uma dica? Então eu estou dando 14 dicas e o livro se chama exatamente Boas Dicas para Boas Falas. Pode ser adquirido pelo meu site www.jboliveira.com.br. E aquilo a que você fazia referência no bloco anterior é uma das dicas, falando sobre a diferença entre conteúdo e forma. Muitas vezes a pessoa tem um conteúdo extraordinário, pela sua vivência, pelos seus estudos, pela sua erudição, pelo seu conhecimento, é um portento em termos de conteúdo. Mas a forma para exteriorizar esse conteúdo é sofrível. E acontece de você ter conhecimento das obras de um autor, apreciar muito, aí você sabe que ele vai fazer uma palestra. Você vai ouvi-lo e se decepciona. Parece que a pessoa que está falando não é a mesma que escreveu. Não é isto. Apenas ao colocar no papel há uma facilidade maior. As formas são estáticas. Ao comunicar-se, há necessidade de uma dinâmica. Esta dinâmica se chama retórica, que é a arte de conduzir as palavras. Aliás, aproveitando o ensejo, a oratória se compõe de apenas 2 fatores. Um primeiro desses fatores é o mais comum, é o mais conhecido, que é a quantidade de palavras. É a pessoa conhecer muitas palavras, mas isso não é bastante. Porque se tiver o conhecimento das palavras, mas não o modo de exteriorizá-las, perde-se. E esse modo de exteriorizá-las chama-se retórica, a arte de conduzir as palavras. Para quê? Para atingir os ouvidos, porque há pessoas que falam e não conseguem atingir os ouvidos. Mas isso não é suficiente, porque ouvidos não são centro decisório. Ouvidos não decidem nada. E nós, advogados, sabemos que quando falamos, a nossa preocupação é atingir o cérebro do juiz,
para obter o que nós convencionamos chamar de livre convencimento do juiz. Então temos que ter lógica, coerência e atingir o seu cérebro. Mas ainda não fechou, porque todos nós somos seres humanos, carregados de emoções, de sentimentos, e a razão pura é a perdição do homem. Quem disse foi Antoine de Saint-Exupéry. Então nós temos que atingir também a alma, mostrar a razão sentimental de alguns atos, de alguns acontecimentos que geraram talvez uma delinquência, um delito, um crime. Qual a razão disto? E aí sim, fechamos. Agora, JB, é interessante. O orador tem que saber o que vai dizer, tem que ter noção, ele tem que estar atento ao público, mas não poucas vezes, na medida em que ele vai falando, em que ele vai expondo suas ideias, sem ter um texto, apenas seguindo uma orientação, ele vai reagindo de acordo com o auditório. Muitas vezes vai se tornando mais animado e seguindo as vagas do auditório, percebendo a reação, se favorável, ele se entusiasma, saindo mesmo do seu script, daquilo que representou a sua programação, ele termina tendo um sucesso até maior se seguisse rigorosamente o script. Por quê? Porque ele está atento à reação do auditório, àquilo que vai dizendo. Isso, você, quando dá as aulas, procura despertar esse talento inato do aluno que está ouvindo, a muitas vezes seguir as ondas do coração, as ondas da emoção, sem perder o domínio da palavra, para comover mais e ser mais bem-sucedido? Sim, como sempre você tocou no ponto certo. Isso se chama sensibilidade. E nós dizemos que para o orador ser bem-sucedido, ele tem que ter atenção à sensibilidade, que é a capacidade de sentir o auditório, sentir a expectativa do auditório, saber o que ele pode e principalmente o que não pode falar. Se ele quer agradar, tem que fazer isto. A outra coisa, a outra qualidade é a empatia, é perceber o que é a bandeira, o sentimento daquele auditório naquele momento e conduzir-se para junto desse sentimento. Ou seja, a empatia é a capacidade de sentir como as outras pessoas, é irmanar-se nesse sentimento. E o terceiro é psicologia prática, pela observação. Nós não podemos ver a alma da pessoa, nós vemos o corpo, o soma, mas nós sabemos que, embora o soma seja aquilo que se movimenta visualmente, quem determina esse movimento é a alma, é a psique. Quando eu olho para a pessoa atentamente, pelas expressões, pelo comportamento, eu posso imaginar o que está indo lá na sua alma. Se ele está movimentando a cabeça no sentido vertical, está ótimo, mas se for no sentido horizontal, não, eu tenho que mudar alguma coisa. Se ele começa a franzir a testa, se começa a olhar no relógio, são manifestações não faladas que a minha sensibilidade e também a minha capacidade de percepção das mensagens não faladas vai me trazer. Agora, e é interessante, na técnica oratória também, como reverter um auditório que tem uma predisposição preconceituosa ou já uma concepção diversa daquela do orador, para que venha a aceitar. Eu considero em Shakespeare um texto fantástico, é quando o Brutus mata César e sai mostrando que fez isso para o bem de Roma. E daí vem Marco Antônio, sabendo que todos estavam de acordo depois de ter ouvido Brutus, e o texto do Shakespeare é notável. Ele começa a dizer que Marco Antônio fez isso porque era um homem honesto. E daí, na terceira ou quarta formulação, ele já começa a mostrar o que Júlio César tinha feito para Roma. Mas compreende-se porque Brutus é um homem honesto. E à medida que vai valorizando Júlio César, sempre terminando, mas Brutus é um homem honesto, é um homem justo,
Já o povo vai se mudando da admiração para o Brutus a ter um ódio ao Brutus por ter eliminado a vida de um grande benfeitor de Roma. Então, a utilização, eu considero como peça oratória, peça Júlio César, o discurso do Marco Antônio, logo depois de Brutus, logo depois da morte de Júlio César, uma peça notável de como mudar a posição de um auditório de contra a favor, exclusivamente utilizando aquilo que ele queria ouvir no início, para depois mostrar que aquilo não tinha nenhum suporte, nenhum apoio. Não? Extraordinário. Isto tem aí dois fatores. A ironia, em que você diz uma coisa querendo dizer outra, mas sutilmente. No início nem é tomado como ironia, no final se percebe. Sim. Exatamente, a sutileza está exatamente aí. E outra técnica é a chamada truísmo, em que você começa apresentando coisas verdadeiras, daí true, e depois lentamente você vai mostrando o que está por trás dessa verdade. Ou seja, você vai desconstruindo sutilmente aquilo que era aceito como verdade. É uma técnica. E a ela se soma esta sensibilidade de saber conduzir o auditório. O orador, ele conduz qualquer auditório para o lado que ele quiser. Ele faz estas pessoas rirem, chorarem, se desesperarem, se revoltarem, depende sempre dele. Jânio Quadros, mais de uma vez, entrou para falar com estudantes nas universidades sob vaias, sob apupos, sob críticas e saiu nos ombros dos estudantes. Essa técnica de reverter uma situação. Não, eu me lembro a genialidade dele quando concorreu à prefeitura contra o meu querido amigo Fernando Henrique, e ele estava em frente à Catedral da Sé, 2 dias antes da eleição, último comício. Ele diz: aqui estamos nesta catedral erguida em homenagem ao Senhor Deus, Criador do Universo, ao que o meu concorrente candidato insiste em dizer que não existe, porque tinha feito uma observação na televisão. Então, aquele impacto ficou, eu me lembro da frase, insiste em dizer que não existe. Né? E aquilo foi deletério para a candidatura do Fernando Henrique, que é um grande amigo, foi um grande presidente. Sim, né? Sem dúvida, devemos muito a ele, embora alguns não estejam reconhecendo, mas devemos muito àquilo que ele fez, a base que ele construiu. Não, o Plano Real é o que, inclusive, o Lula utilizou, a presidente Dilma. O Plano Real foi algo notável, porque ele conseguiu eliminar o déficit público em 1993, ele conseguiu ter reservas para poder enfrentar os especuladores e tinha o problema dos índices variáveis que o Brasil tinha. Então, no mês de março, ele cria 2 moedas, uma moeda de pagamento e uma moeda de conta. A moeda de pagamento inflacionada, chegou a 50% de desvalorização no mês. E a moeda que era URV, de conta, ela fazendo com que todos os índices fossem convertidos. Quando todos os índices desembocaram na URV, transformou a moeda de conta em moeda de pagamento e acabou a inflação. Com reservas, ele pôde enfrentar os especuladores e sem déficit público não pressionou a moeda ao ponto de, ainda hoje, nós vivemos, graças a esse ovo de Colombo, com a inflação sob controle. Embora a presidente Dilma esteja perdendo um pouco o controle da inflação, mas ainda é o Plano Real que permite a sustentação. JB, nós temos mais 2 minutos, eu gostaria que você fizesse as últimas considerações, porque no nosso programa o tempo é sempre um inimigo. É muito curto para aquilo que nós queremos ouvir dos nossos convidados. Muito obrigado. Eu lhe agradeço essa oportunidade, agradeço a atenção dos telespectadores e convido, visitem minha página www.jboliveira.com.br. Ali algumas palestras, há uma entrevista que dei à RTP, lá em Lisboa, falando das relações Brasil-Portugal, da nossa língua, da comunicação, que é bastante interessante. Fico muito agradecido e à disposição de vocês. Eu, que sou quem agradece sua participação no nosso programa, os nossos telespectadores, e considero isso muito importante, senhores telespectadores. Saber falar, que é uma arte,
está ao alcance de todos. Basta um pouco de esforço e saber com quem se orientar. E temos aqui esse grande orientador para todas as gerações do Brasil de como se bem falar. Muito obrigado, JB. Está encerrado o nosso programa. Até o próximo domingo.